carta que o apóstolo Pedro escreve no capítulo de número 4 da sua primeira carta. Eu quero agradecer a Deus pela igreja do Senhor, e também por sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus permitiu que eu chegasse aqui a esta noite e você também chegasse, sem que Ele já tivesse um projeto, como de fato o tem, para poder falar ao meu e ao seu coração. Aleluia. Primeiro porque Ele é Deus, e o prazer de Deus é se comunicar com os seus filhos. O prazer de Deus é falar conosco. E na carta que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 4, verso 12 e 13, ele diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se fosse coisa estranha que vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. É bem verdade que ler esse tema e este texto, a primeira coisa que vem à mente é você imaginar sobre o sofrimento. O pastor vai falar sobre sofrimento nessa oportunidade. Mas eu quero que você entenda por que Pedro escreve essa carta aos irmãos que estavam exilados à Ásia Menor. Essa carta foi endereçada exatamente a esses irmãos. Não foi porque eles de fato quiseram ir para lá. Essa carta foi endereçada a eles porque eles de fato haviam convivido, presenciado os milagres realizados pelo Senhor Jesus. É muito fácil a gente conviver com o Senhor, vê-lo de perto, entendê-lo, saber que Ele pode fazer o impossível acontecer em situações que você não vê saída. É muito fácil você compreender e entender que tendo Jesus por perto, é muito fácil você sobreviver mediante as adversidades que surgem ao longo da nossa caminhada. Jesus entra em um cenário em que o povo precisava voltar-se a Deus. E quando entra neste cenário de um povo extremamente corrompido, distante da presença de Deus, na verdade ele veio para poder anunciar as boas novas. Anunciando as boas novas, evidentemente, foram pessoas que o receberam e aceitaram a sua palavra. A sua palavra penetrou em seu coração e eles foram transformados. Então foram cognominados os apóstolos de Jesus. Aqueles que de fato aceitaram a fé, crendo no Senhor, e aqueles que o acompanhavam ao longo da sua trajetória. Porém, quando a gente caminha com alguém que tem o domínio em situações adversas, isso traz para mim e para você tranquilidade. Isso gera no meu coração uma tranquilidade, porque eu sei que todo e qualquer problema que surgir ao longo da nossa vida e da nossa trajetória, eu sei que esses problemas serão definitivamente resolvidos, porque há pessoas capazes, pessoas à altura para poder resolver toda e qualquer circunstância que esteja fora da minha capacidade de resolver. É muito fácil. Agora imagine você se deparando com um problema quando você de fato já não encontra mais a pessoa, já não está mais entre nós, já não vive mais conosco, já não está no meio da igreja, no meio das nossas comunidades.
A pessoa quem de fato resolvia os problemas, solucionava situações adversas, agora ele já não está mais. Aí eu me lembrei de um fato bastante interessante, quando eu olho para o Evangelho de João, capítulo de número 4. Vocês conhecem muito bem essa história. Vocês vão ver que saía Jesus da Judeia para a Galileia, mas ele foi necessário passar por Samaria. Ele deixou a trajetória que de fato ele traçou assim que saiu da Judeia para a Galileia, mas foi necessário ele passar por Samaria. É porque em Samaria aconteceria algo que de fato ele já sabia o que ele estava esperando, mas no meio do caminho ele orienta os seus discípulos para que vão para outra direção. A outra direção para onde os seus discípulos de fato deveriam ir, era simplesmente para poder comprar comida para si, saciar a sua fome. Na verdade, era para ele sustentar fisicamente os seus corpos, mas na verdade, Jesus sabia o que iria encontrar à beirada daquele poço de Jacó. Quando os discípulos deixam Jesus, Jesus vai chegando à beira daquele poço, e chegar à beira de poço, na verdade, ele só poderia naquele momento encontrar uma mulher, porque era o horário do meio-dia, era a hora sexta que a Bíblia aponta, então o sol estava caustigante. É bem verdade que se o sol estava caustigante, nenhum judeu se dispuseria, ou iria se dispor, para poder ir à beira do poço de Jacó, para poder tirar água, porque eles só iriam no período da manhã e no período da tarde. Jesus vai exatamente em um horário em que ele sabia que encontraria uma mulher, porque ele era Deus. Então quando chega à beira do poço de Jacó, o que ele encontra lá? Uma mulher tirando água. A única coisa que Jesus disse para ela foi: mulher, me dá de beber. Ela olha para ele, o reconhece pela sua vestimenta, sabia que ele era um judeu, sabia que ele era uma pessoa, porque as suas vestimentas o identificavam. Então agora ele se dispõe a pedir água para aquela mulher, e ela automaticamente o replica dizendo com muita propriedade: como pode, sendo tu judeus, me pedir água para beber, sendo eu uma mulher samaritana? Na verdade, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, consideravam os samaritanos imundos. A sua genealogia trazia a eles algumas sequências, então eles eram exilados, isolados pelos judeus. Então Jesus agora, sendo um judeu pedindo água para uma mulher samaritana, como isso pode acontecer? Eu vou te explicar na verdade. Aquela mulher, quando viu que de fato ele representava sendo um judeu, a sua característica era de um judeu, evidentemente ela se assustou. Jamais eles se comunicariam comigo, é razão que eu venho ao meio-dia, porque eu tenho certeza que jamais eles apareceriam aqui para poder pegar água, e eu jamais viria no horário em que eu aqui encontrasse, porque eu não gostaria de ser constrangida, eu não gostaria de ser humilhada por eles, eu não gostaria de ser desprezada por este povo. Mas Jesus foi ao encontro dela, e quando chega ao encontro dela, ele pede água, e logo ela replica, e depois dela replicar, ele fala com ela: se tu conheceras o dom de Deus, tu pediria água, e eu te daria água viva, e faria dentro de si uma fonte que jorraria para a vida eterna. É bem verdade que naquele momento instigou aquela senhora, ela não teve outra opção a não ser querer saciar a sua sede, mas não era uma sede física, não era uma sede que a gente toma um copo com água e aí conseguimos caminhar por mais algumas horas. Não é uma sede que a gente toma água e consegue caminhar por mais algum tempo. Na verdade, a sede que ela tinha era de alma, a sede que ela tinha era da palavra. Então Jesus olha para ela e diz assim: primeiro, você vai e chama o teu marido, peça para que ele venha contigo. Ela olha para ele com muita sinceridade e diz: eu já não tenho marido. Ele explicou a ela dizendo: olha, dissestes bem, porque tiveste 5 e o que tens agora não é o teu. Agora o que me chama mais a atenção, sabe o que é, meus amados? Que depois que ela se revela a Jesus, e Jesus mostra para ela que sabia da história dela, que conhecia a trajetória dela, ele vai dizer para ela que ela tem 5, que ela tivesse 5 e o que ela tens agora não é o dela. E ela na verdade subentende, e ela não consegue ficar calada, e agora começa a proclamar e dizer: vejo que tu és profeta, mas tem uma coisa que eu quero destacar. É bem verdade que os meus pais dizem que o Senhor deve ser adorado no Monte Gerizim, quando na verdade os judeus dizem que Jesus, ou dizem que o Senhor deve ser adorado somente em Jerusalém. Aí Jesus agora vai mostrar para ela um outro ângulo que eu e você precisamos entender. Jesus olha para ela e diz assim: a hora vem, e esta é a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade.
verdade, ele não se contenta em dizer isso para ela. Sabe o que eu quero dizer para você nessa oportunidade? Para a gente entender por que Pedro, na verdade, estava escrevendo essa carta para esses irmãos exilados, porque eles não tinham mais Jesus. Jesus não estava com eles em pessoa, mas na verdade, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai destacar que o sofrimento e a perseguição, quando chega, provoca neles o exílio, provoca nele o afastamento. Então Pedro, preocupado com esse povo, com medo deles voltarem à religião passada, com medo deles voltarem ao costume pagão, então ele vai dizendo para este povo: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Na verdade, isso acontece com a minha vida, isso acontece com a vida dos crentes. Quando passamos por prova, nunca gostamos de prova, nunca gostamos de passar por adversidade. Quando enfrentamos algum problema, um dos primeiros questionamentos é perguntar para Deus: por que é que estamos passando por esse tipo de aflição? Na verdade, esse tipo de aflição que você está passando, outros irmãos já passaram. Esse tipo de desprezo que hoje talvez você enfrenta, outros irmãos já enfrentaram. Esse tipo de dificuldade que você passa na tua casa, outras pessoas também já passaram. Meus irmãos, quando Pedro escreve essa carta, é uma orientação ao povo, porque o distanciamento, o exílio para a Ásia Menor, trazia a ele um desprezo. Por quê? Porque o Senhor foi para o céu. Mas o que me chama mais atenção é que o próprio Jesus não deixou de dizer para os seus discípulos: olha, me convém que eu vá, mas antes que eu vá, eu enviarei o Consolador, e esse Consolador estará convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu consigo entender o que o Evangelho de João capítulo 4 e versículo 24 vai dizer com propriedade: importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora escute o que eu vou dizer. Eu não posso acreditar que você saiu da tua casa nessa oportunidade, você veio para esta igreja, você veio para este auditório simplesmente para poder assistir o culto e também ouvir o pregador. Ei, você não pode ver Jesus. Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão: você não pode tocar em Jesus, você não pode pôr as mãos em Jesus, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus não habita nas paredes. O Todo-Poderoso, um Deus tão grande, imenso, Salvador, condutor das nossas vidas, habita na sua vida, e Ele merece todo louvor e toda adoração nesta hora. Oh, aleluia! Não entendo que um sofrimento pode levar-me a um estágio diante da presença de Deus, como se eu não sentisse mais a sua presença. Quem sabe talvez você está neste culto, mas você ainda não foi tocado por Ele. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você que o nosso Deus está aqui em espírito e em verdade. Diga para o crente que está do seu lado: se você não sentiu Deus, solte um glória, porque Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Se você não sentiu, é hora de você sentir, porque Ele está aqui. Aleluia! Como eu posso estar nesse culto e não sentir a presença de Deus? É por isso que eu disse que sair de casa para vir à igreja, ele tem um propósito, tem um objetivo. O objetivo que eu tenho e você tem é glorificar o nome do Senhor, é exaltar o nome do Senhor. Mas e os sofrimentos que nos cercam, e as adversidades que estão à nossa volta, e os problemas que se aproximam da nossa casa, da nossa família, se aproxima dia a dia da nossa caminhada, e nós muitas vezes não entendemos o porquê. Quando eu olho para esse texto que Pedro escreve, meus irmãos, olha, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu não poderia deixar de citar para vocês, quando eu olho para o livro de 2 Reis, capítulo de número 4, eu vou aprender uma história, e essa história me dá a conotação de alguém que estava em um profundo sofrimento, depois de um contato com o profeta. Olha, escute o que eu vou dizer. O profeta chamado Eliseu, ele saía da sua cidade e passava por
uma cidade chamada Sunem. Sunem significa repouso. Aquela mulher, todas as vezes que ele passava, o recebia na sua casa. Recebendo ele na sua casa, bem verdade que ela preparava o melhor pão, bem verdade que ela preparava uma boa comida para aquele homem. E ela não se conteve, olhou para o seu marido e disse: vejo que todas as vezes que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Então, na verdade, para nós não deixarmos ele sem acômodo, para nós não deixarmos esse profeta de Deus sem um auxílio, sem um amparo, vamos construir um cômodo no fundo da casa. Primeiro atende o porteiro recebe as informações e, em verdade, ele vai transmitir essas informações para você. E se você não está disposto para receber, evidentemente você cancela o acesso desta pessoa. Então isso significa que na sua casa entra quem você quer. O que me chama mais atenção é que esta mulher agora vai abrir a porta da sua casa, e abrindo a porta da sua casa, ela decide construir nos fundos. Quer dizer, o homem tinha que passar por dentro de tudo. Ele não entrava pela metade, ele passava dentro da casa para poder se acomodar nos fundos, porque ela construiu um cômodo. Esse cômodo que fora construído, ela colocou cama, ela colocou mesa, colocou candeeiro, colocou cadeira, colocou todos os aparatos que ele precisava para poder ficar ali ao menos uma noite, quando na verdade eu entendo que este homem, compreendendo toda a carência e também toda a disposição desta mulher com seu marido para poder ajudá-lo, ele sabia de alguma maneira que teria que retribuí-lo no seu coração. Então agora ele manda Geazi: vá até onde está esta mulher, chame ela para que ela venha cá. Quando ela chega perto dele, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Queres que eu leve uma mensagem de ti para o rei? É bem verdade que ela disse: eu não preciso de nada, eu estou no meio do meu povo. Por que ela disse que estava no meio do seu povo? Porque ela não era uma pessoa de baixa classe. Se você olhar o contexto da história, você vai ver que ela era uma mulher rica, ela tinha condição financeira, ela e o seu marido tinham condições para sobreviver tranquilamente por muitos e muitos anos, mas na verdade ela não podia ter filhos, porque o seu marido era velho. Geazi, que não aguentou ficar com a boca fechada, disse para Eliseu: olha, ainda esta mulher não tem filho. Então Eliseu agora abre a sua bocona como profeta de Deus. Eu tenho preocupação quando o profeta de Deus abre a boca. Meus irmãos, vocês estão aqui nesta noite, mas eu vim aqui como profeta de Deus te orientar também. Quando um profeta de Deus abre a boca para falar com você, meu amado, em nome de Jesus, segura firme e anda direito, porque Deus nunca falará sem importância. Deus nunca se dirige a um homem sem algum benefício próprio, sem alguma discrição para que o homem siga. Deus, quando fala, ele fala a verdade. Ele nunca fala com um homem de brincadeira. Quando Deus chega diante de você, seja aqui ou acolá, entenda o que eu vou dizer. Quando Deus fala, pode escrever que o que Deus fala vai se cumprir. E você que chegou aqui nesta noite, quem sabe talvez você já não acredita mais na promessa que lhe fora feita, você já não tem mais as convicções daquilo que o Senhor falou contigo alguns anos atrás. Quem sabe talvez você já está exatamente no esquecimento daquela promessa ao seu ver, mas escute o que eu vou dizer: fiel é o que prometeu, aguarde o seu tempo, porque aquele que prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Deus não se esqueceu. Eu posso me esquecer, irmão Ricardo se esquece, Estevão se esquece, Gerson se esquece, mas uma coisa é certa: aquilo que Deus fala, ele não se esquece. E se ele falou que está trabalhando, aguenta firme que Jeová está na causa e ele está pelejando por sua vida. Dá para você levantar a mão um instante e dizer: glória seja dado o nome de Jesus. Somente aqueles que têm promessa, mão levantada, e soltam glória para Jesus. Aleluia. É só para quem tem promessa. Todos os aparatos necessários foram colocados, mas ela precisava de um filho. Quando ela ouve aquilo, ela, sem dúvida nenhuma, depois dele ter dito: ainda neste tempo. Eu já falei isso em outra mensagem, mas eu quero repetir nesta noite. Tempo
neste texto, está falando do tempo chamado Cronos. O tempo que governa a minha e a sua vida. O homem era velho e ela era estéril. Mas o tempo deste texto é exatamente o tempo chamado Cronos, que é o tempo que governa a minha e a sua vida. Você sairá daqui nesta oportunidade, após o encerramento do culto. Se você ainda não jantou, você vai jantar. Depois você vai descansar, porque às 4, 5, 6 horas da manhã, tu vai acordar, porque você tem o trabalho. Este tempo é o Cronos, é o que governa a minha e a sua vida. Mas existe um tempo que a Bíblia fala que se chama Kairos. Esse tempo chamado Kairos é o tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu. Esse tempo é de Deus. Deus é que sabe, irmão Valdeci, desse tempo. Mas exatamente este tempo é o tempo que se refere a Deus. Agora o tempo deste texto é o tempo que controla a minha e a sua vida. Aquela mulher ficou desesperada porque ela não sabia o que de fato ele estava falando. Ela achou aquilo tão sério que ela disse: não brinques com a tua serva. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Deus não brinca quando fala. Deus não brinca quando fala. Quando Deus falar com você, meu irmão, pode ter certeza, escreve no rodapé da Bíblia, porque quando Deus fala, o assunto é sério e ele vai se cumprir. Estava pregando em uma cidade, por nome Mogi das Cruzes, de onde sou oriundo. Uma senhora há muito tempo sofrendo com um câncer, por nome Iraci. Nem casada eu era. Pregando naquela cidade, havia uma senhora por nome Iraci, que há muito tempo estava sofrendo com câncer. E aí a família ficou toda desesperada. Todas as vezes que Deus me usou em profecia, eu senti que os meus lábios ficaram anestesiados. Eu não perdi o controle do corpo, já disse isso aqui, quero repetir. E Deus tomou os meus lábios e disse para ela: ainda neste tempo, tu verás o milagre acontecer na sua vida. Ela fez a cirurgia. Na hora que o médico abriu ela estava tomada pelo câncer. O médico fechou correndo e mandou uma nota para a família. Ela tem no máximo 6 meses de vida. Eu não sabia, mas o Senhor tomou os meus lábios e disse: ainda neste tempo você receberá um milagre da cura. Passado tempo depois, ela volta no médico com todos os exames que ela fez novamente, porque ela acreditou naquilo que Deus falou. E quando ela fez todos os exames e levou para o mesmo médico, o médico olhou os exames e falou assim: mulher, o que aconteceu com você? Você não tem mais nada, nos exames não constam mais nada. Segura aí, não dê glória a Deus agora não. Depois ela foi novamente aberta, o médico abriu, fechou e disse: só pode ser o seu Deus. Deus operou um milagre, está a dona Iraci lá glorificando o nome de Jesus. Diga para o crente que está do seu lado: quando Deus fala, Ele cumpre. Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Aleluia! Mas neste tempo tu dará luz. Não mintas a tua serva. Ela ficou preocupada. Irmão, passado pouco tempo depois ela deu a luz. E o que me chama mais atenção, um menino sadio foi crescendo, e é bem verdade, que saiu com o seu pai para poder trabalhar no campo. Na verdade, o texto vai dar uma palavra para nós,
que mostra-nos que ele saiu ao trabalho. Sair ao trabalho nos mostra que ele levou o filho para poder orientá-lo, para poder ensiná-lo o trabalho que ele deveria fazer. Mas o que me chama mais a atenção é que possivelmente ele sofreu de uma insolação. A insolação que foi sobre a sua cabeça muito forte, trouxe a ele uma dor de cabeça enorme. E essa dor de cabeça enorme que trouxe a ele, é bem verdade que ele pediu que fosse levado para casa. O seu pai orientou um dos seus servos, e o seu servo leva-o para casa. Quando chega lá, a primeira coisa que ele vê é a sua mãe. Na verdade, quantas pessoas não querem ter o braço da mãe na hora do sofrimento? Quantas pessoas, às vezes casados há 20 e 30 anos, o sofrimento chega na casa, mas lembra do pai, lembra da mãe que é crente. Uma das primeiras coisas que faz é compartilhar com ela. Por quê? Porque sabe que é uma pessoa que você pode confiar. Aquele jovem, quando chegou na sua casa, a primeira coisa que ele fez foi ajoelhar no chão e colocar a cabeça no colo da sua mãe. Mas na verdade, todo o tempo em que ele passou com o colo na cabeça da sua mãe, ele esperava que aquela dor desaparecesse e ele fosse de fato curado. Não foi o que aconteceu. Ele morreu. Quando aquela mulher notou que ele de fato havia morrido, levou ele para o quarto, aonde dormia o profeta, aonde o profeta estava deitado, aonde o profeta havia passado, aonde o profeta havia entrado. E ela agora pede que os seus servos arrume algumas mulas para que ela vá ao encontro do profeta. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Dar glória a Deus quando as coisas estão bem é muito fácil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você conviver quando você está sem o recurso. Quando eu disse a princípio que Pedro escreveu essa carta para os irmãos exilados, era porque eles haviam conhecido Jesus, e conhecer Jesus e agora estar exilados, mesmo sabendo que a promessa do Espírito estava sobre eles, mas não vendo fisicamente, trouxe a eles algum desespero. Agora você imagina uma mulher que vê um profeta entrando dentro de casa, e todas as vezes que o profeta entrava na sua casa, ela notava que algo diferente estava sobre a vida dele. Portanto, que ela não conseguiu se conter e comentou com seu marido. Na verdade, ela estava simplesmente não vendo mais o profeta, mas a presença de Deus na vida do profeta. Agora imagina, o filho morre, aquele filho que ela havia prometido, aquele filho que ele havia falado a ela que ela seguraria ainda neste tempo, é o mesmo filho que na verdade agora está morto, deitado sobre uma cama, já não tem mais condição de sobrevivência, porque estava morto. E ela manda arrumar uma mula. O que me chama mais atenção é o que agora eu quero abrir um parente para você. Meu irmão, nunca se esqueça, aqui é a casa de Deus, é o lugar onde ordena a bênção. Eu fico muito preocupado quando ficamos criando dificuldade para ir à casa de Deus. Existem muitas pessoas que têm tantos recursos e benefícios e meios para poder vir à casa de Deus, mas prefere ficar em casa, ficar vendo o caminho das Índias. Não importa se isso, irmão, vem agora ao confronto da sua vida, mas o que eu quero dizer para você, que a única maneira dela solucionar o seu problema, irmão Abel, era ir atrás do profeta. Ela não tinha carro na garagem, não tinha gasolina para poder levá-la até onde estava o profeta. Ela só tinha uma mula. Já imaginou, meu irmão, na hora do sofrimento, não ter carro, não ter condição, não ter sequer maneiras e formas de ir à igreja, porque está lhe faltando a vontade de estar na casa de Deus? Ei, escuta o que eu vou dizer. Você não saiu da tua casa para vir a esta igreja nessa noite para poder ouvir o culto. Você veio aqui para poder glorificar o nome do Senhor. Aonde estão os adoradores de Jeová aqui na igreja nesta noite? Aonde estão os adoradores? Eu tenho certeza que você veio para poder adorar. Então não existe razão, meu irmão, para você ficar inventando desculpa para não vir à igreja. Uma vez por semana é muito bom, uma vez por semana tá bom demais. Ei, eu vou dizer para você que você está enganado. Salmo de número 134, ele diz: bendizei ao Senhor e assisti ao Senhor todas as noites na tua casa. Ou alguma versão vai dizer: assisti todos os cultos, todas as noites na casa do Senhor. Preste atenção no que eu vou dizer. Não importa qual seja o tempo que você esteja vivendo, qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, não limite a sua fé por aquilo que você está enfrentando. Os Hebreus escrevem que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. O Deus Todo-Poderoso você não pode tocá-lo, mas você pode senti-lo. Então nunca esqueça do que eu vou dizer. Aqui é o lugar aonde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oh, meu Deus.
Arrume a jumenta. E arrumar a jumenta? Alguém pergunta: tu vai atrás do profeta? Ainda não é tempo. Vai tudo bem. Pergunte para o crente do seu lado: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem? Ela monta na potroca e ó, toque, 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 não mede esforço para ir ao encontro do profeta. Você, com todas as facilidades que tem, às vezes limita a sua crença como servo. Ei, Deus me deu essa palavra para muita gente aqui nesta noite, inclusive para mim. Eu não posso entender que eu tenho que pregar e não viver, não importa chuva, tempo ou situação. O meu assunto é com Deus Todo-Poderoso. Teu assunto é com Deus. Pastor, talvez você possa olhar para mim nesta hora, meu irmão, e dizer: pastor, eu tenho um filho atribulado, endemoniado. Lembrei da mulher cananeia. Quando ela chega perante Jesus, diz: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está extremamente endemoniada. Jesus olha para ela e diz assim: não é lícito tirar o pão da mesa, que era o pão da proposição, aos cachorrinhos. Quando ela ouviu isso, a primeira coisa que ela fez foi se abaixar. E quando ela se abaixa, ela demonstra a humildade, mas os cachorrinhos também comem da mesa do teu Senhor. Segura aí, não dê glória a Deus agora não. Tem muita gente querendo receber de Deus de cabeça em pé. Tem hora que tem que se encurvar, meu irmão. Tem hora que você tem que descer mesmo diante dele, porque somente ele vem dele e só ele pode fazer o que você precisa. Quem sabe talvez você esteja aqui nessa noite, quantas vezes você já disse em seu coração, e quantas vezes você já pensou em desistir porque você já não sabe mais o que fazer para resolver o problema que você tem enfrentado na sua casa com o seu filho. Você já não sabe mais o que fazer para enfrentar o problema com o seu marido. Você já não sabe mais o que fazer para enfrentar o problema que você tem vivido com a sua família. Mas eu vim como profeta de Deus dizer para você: não adianta você desesperar. Talvez você pode estar aqui nesta noite, corpo presente, mas espírito ausente. Mas como profeta e mensageiro de Deus, eu vou dizer para você: segura firme, porque aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Hoje está difícil, você está chorando. Salmo 34 vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. 35 verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você pode até olhar para mim e dizer: pastor, eu já entreguei, já fiz tudo e não estou conseguindo nenhum benefício. Pelo contrário, os problemas estão aumentando. Verso 4 do Salmo 37: deleita-te no Senhor. Sabe o que é deleitar? É você repousar, descansar no Senhor, porque ele te concederá o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, esta noite será diferente para você. Você vai sair daqui, o nome de Jesus vai ser glorificado lá na sua casa. Jogue a mão para cima e solta um glória. Vai ser glorificado em nome de Jesus. Mas aquela mulher, vai tudo bem. Primeira lição que eu aprendo com a vida desta mulher: saindo de casa com tudo contrário a ela. Ela saiu dizendo que vai bem. É muito difícil dizer que as coisas vão bem. Agora você está entendendo por que Pedro escreve essa carta para os discípulos? Eu estou fazendo questão de frisar.
porque eles não viam ninguém. Eles não estavam vendo pessoas algumas, eles estavam exatamente dispersos. Não havia ninguém, porque a perseguição era ferrenha de César, que era o rei de Roma. Eles estavam passando por momentos adversos. Assim estava esta mulher, passando por uma situação adversa, quando na verdade ela tinha que pedir oração para Deus e o mundo. Na verdade ela vai dizer que está tudo bem, porque ela se lembrou da promessa que ela recebeu. Ainda neste tempo, tu darás a luz, não mintas a tua serva. Eu estou falando desse tempo e não terminei, para que você entenda a conclusão. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Filho morre e ela vai agora montada em uma jumenta para poder encontrar o homem. Sabe aonde que ela encontra o homem? Ao longo da sua caminhada, encontra o homem em um monte chamado Carmelo. Carmelo significa fortaleza. Quem não quer estar em lugar de conforto e fortaleza? Carmelo tem seu significado no grego, que significa campo fértil. Carmelo tem o significado, meus irmãos, como a fortaleza em um campo fértil. Ela foi ao lugar onde estava o profeta. Olhando para os contextos da Bíblia, Carmelo é o lugar onde o povo de fato estava desafiando o profeta Elias. Escute o que eu vou dizer para você nesta noite, crente. Você talvez não esteja nem entendendo por que você está ouvindo esta mensagem, ou mesmo por que está nesta casa, mas eu vou explicar para você. Ela foi em um lugar onde o fogo havia caído do céu. Ela estava num lugar que significa fortaleza. Ela estava em um lugar aonde significa bosque, conforto. Ela não foi atrás de um profeta que estava mendigando pelas ruas, estava andando em qualquer canto. Ela foi a um monte aonde Deus havia se manifestado com fogo. Eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, o Carmelo de Deus para nós é aqui. Aqui é o lugar aonde Deus se manifesta com fogo. Aqui é o lugar aonde Deus se manifesta com milagres. Aqui é o Carmelo de Deus, aonde Ele se manifesta com as mais ricas bênçãos para as nossas vidas. Não pense você que há outro lugar melhor do que a casa de Deus. O salmista foi quem disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu templo. O Carmelo de Deus é onde você está. Pode fechar os seus olhos agora e levantar a sua mão, porque o nosso Deus está nesse lugar para abençoar a sua vida. Aleluia! Mas o que me chama mais atenção é que mesmo ela indo no lugar chamado Carmelo, mesmo ela estando no lugar chamado Carmelo, a maior proposta dela foi encontrar um profeta. E quando ela chega para o profeta, Geazi vem à frente: e aí, está tudo bem na tua casa? Está tudo bem. Está tudo bem com a sua família? Vai tudo bem. Só Deus sabe o que ela estava enfrentando. Só Deus sabe o que ela estava enfrentando, mas ela disse que estava tudo bem. Agora escute o que eu vou dizer para você. O ato dela dizer que está tudo bem é porque ela confiava na voz do profeta. Ela confiava naquilo que ele havia prometido. Ele mesmo é quem disse que naquele tempo ela daria a luz e seguraria um filho. Ela disse: não mintas a tua serva. Na verdade, o ato dele de se colocar diante dela e perguntar se vai tudo bem, quando na verdade, ele como profeta, pode ser que ele não sabia como de fato, mas quando a gente ouve a sua fala, ela logo solicita que ele vá à sua casa. Ei, escute o que eu vou dizer para você. Uma das coisas que você não deve fazer quando as coisas estiverem contrárias ao curso da sua história é você murmurar contra Deus. Fique calado. Vai tudo bem lá na sua casa? Vai tudo bem, pastor?
vai tudo bem. Mas ela não deixou de solicitar que ele fosse até a sua casa. Então ele manda Geazi na frente. Leva todas as especiarias e vá à frente para que tudo seja resolvido. Geazi vem à frente. Tudo que orientado foi pelo profeta é feito e nada acontece. O Cronos profetizado havia se concretizado, mas o Kairós de Deus, que é o milagre para mim e para a sua vida, ainda não havia se manifestado. Ele chega, deita em cima do menino dentro de casa, fica por um tempo, sai, dá uma volta. O tempo de Deus ainda não havia chegado. Eu fico muito preocupado quando eu encontro pessoas ao longo da nossa trajetória que não estão dispostas a esperar o tempo de Deus ser estabelecido com vitória na sua vida. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que não conseguem ter paciência o suficiente, o que não é fácil, mas na verdade precisa ter para poder vencer as adversidades da vida e fazer com que este tempo de Deus chegue na sua vida com vitória. A gente encontra pessoas ao longo da nossa trajetória, pessoas que estão paradas no caminho, pessoas que desistiram da fé, pessoas que não estão acreditando mais naquilo que Deus falou, pessoas que não querem mais saber de Deus, pessoas que não querem mais saber de ser crente, porque encontraram um caminho mais fácil. O caminho de Deus não é um caminho fácil, mas é um caminho de bênção, é um caminho de vitória. Eu quero nessa oportunidade destacar para você que mesmo mediante essas adversidades que você está passando, Deus está com você. Poderia citar aqui uma infinidade de versículos, tendo a certeza e a absoluta certeza que Deus de fato está conosco. Quando eu olho o que Jesus disse para os discípulos, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o meu Espírito Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. É bem verdade que ali ele deixou para nós: o meu representante estará com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando eu olho para um outro texto que me chama muito a atenção, que a própria palavra de Deus vai nos dizer, no Salmo de número 24, esse versículo me chama a atenção, é porque o Senhor mostra o seu controle, que o controle de Deus é sobre tudo e todos, quando ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então eu não consigo deixar de entender que Deus está presente em todo o tempo nas nossas vidas. Mas quando esta mulher chama este homem para ir para sua casa, que ele deita a primeira vez sobre o seu filho, ele levanta e dá uma volta. Ele volta e deita outra vez. E em seguida eu entendo que o tempo meu que chama Cronos, esse tempo que eu não tenho paciência de esperar para que as coisas se resolvam, vai se cruzar com o Kairós de Deus, mas tudo tem o tempo. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, crente, dizendo que não suporta mais. Quem sabe talvez você chegou aqui dizendo que esta luta você já não está suportando mais, que você está pensando em largar, em abandonar, em deixar tudo o que você levou anos para poder conquistar. Eu vim dizer para você nessa oportunidade que depois do profeta ter deitado em cima deste menino, em seguida o seu corpo é aquecido e a vida entra nele. Ele pega pela mão, entrega à sua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você nessa oportunidade? Talvez você esteja aqui sem persistência, sem ânimo, sem vontade sequer de continuar servindo porque os problemas são tamanho, mas eu entendo que o Cronos do homem cruzará com o Kairós de Deus, e quando ele se cruzar, tenha certeza do que eu vou dizer: o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. A igreja de pé, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Como vai a tua casa? Como vai a sua família? Como está a sua casa? Qual é o tempo que você tem esperado? Já se cansou? Não.
Deus não te trouxe aqui para você ficar cansada. Deus não te trouxe aqui para deixar você sair daqui esmorecido. Deus só tem um objetivo: é falar para você que ainda tem tempo dele restaurar. Ainda há tempo dele se manifestar na sua vida. Ainda é tempo dele mudar o curso da sua história. Aleluia. Você não acredita que ainda há tempo? Quantos acreditam que ainda é tempo? Levante a sua mão e diga glória a Deus comigo. Está vendo? Vocês acreditam? O que me chama mais atenção é que a igreja do Areião aqui é convicta de que Deus faz, irmão Walter. É convicta de que Deus faz. Então você não pode desistir. Ainda que as tempestades tenham sido tamanhas, mas Deus começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Só aqueles que foram tocados por Deus. Nunca chamo casais, mas hoje, casais que estão aqui, quiser vir aqui à frente, vem agora. Se Deus falou com você, é para vitória na sua casa. Pode estar tudo difícil lá, mas Deus é Deus. Venha. Aleluia. Preciso de ti, ó Pai. Pessoas que talvez você não tenha um membro da família aí. Deus falou com você, vem cá. Coisa linda. Maravilha. Eu quero convidar minha esposa. Vem cá, meu bem. Preciso de você aqui. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Se tem pessoas aqui em nosso meio que não é casado, não é casada, mas Deus falou com você, vem cá, aí na galeria. Deus falou contigo, vem cá, irmão, vem cá, irmã, venha correndo, quero orar com você, em nome de Jesus. Fomos aqui. Aleluia! Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho não, meu amado. Não é estranha não, amado. Lembre-se que irmãos passaram por isso. Outras pessoas passaram por essa adversidade. Aleluia! Você é simplesmente mais uma pessoa que o Senhor entrará para dar vitória. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Vem cá, meu bem. Vem cá. Oh, aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aleluia, Senhor! Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Dê a mão aí no banco para a pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: a vitória é nossa, no nome de Jesus. A vitória é nossa, no poder do nome de Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Entra na minha vida, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Segura um pouquinho.
Eu tenho absoluta certeza, eu conheço a voz do meu Deus. Deus falou com mais pessoas aqui. Deus falou com mais pessoas que estão aí atrás. Querido, o ato de você se locomover, seja da galeria ou daí de baixo, é um ato de necessidade, carência de um milagre na sua vida. Você vai continuar aí parado? Vem cá. Nós vamos continuar cantando esse coro. Você sai do seu lugar ou da galeria e vem cá que eu quero abençoar a sua vida com oração. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos aqui. Feche os teus olhos e adore o Senhor. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te servir. Entra na minha casa. Peça ao Senhor para entrar na sua casa, na sua vida, mexer em tudo que é preciso, ter liberdade e autonomia para Deus, entrar na sua casa, ter autonomia para fazer o que Ele acha que é necessário, e você vai ver como a sua família se tornará uma bênção, em o nome do Senhor Jesus. Cante bem forte, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Só o som musical, eu quero orar por vocês. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus tocar na sua alma nessa oportunidade. Deixa Ele tomar o teu coração. Dê liberdade para o Espírito de Deus tocar na sua vida. Aleluia. Olha quantas pessoas em lágrimas, pessoas que estão diante do Senhor, porque estão precisando de um milagre, estão precisando de uma bênção, e vieram ao lugar mais certo. O Carmelo de Deus é este lugar, o lugar para abençoar a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, hoje eu reconheço porque os irmãos, ó Pai querido, foram para, meu Pai querido, a Ásia Menor, porque eles fugiram de Roma, é porque a perseguição foi grande, as dificuldades foram tamanhas. Quando eles estavam com o Senhor, tudo era diferente, porque todos os problemas o Senhor resolvia na hora, todas as dificuldades o Senhor, ó Pai querido, puxava para si as responsabilidades e resolvia. O Senhor foi para o céu e enviou o teu Espírito Consolador, o Espírito que nós não vemos, o Espírito que nós não, ó Pai querido, podemos tocá-lo, mas eu sei que Ele está nas nossas vidas. Mas mesmo assim, Senhor, em função das nossas fraquezas, muitas vezes precisamos ver, muitas vezes precisamos tocar, muitas vezes, Senhor, precisamos apalpar, Senhor. E eu entendo, Pai querido, que eles não podiam fazer isso. Então o Senhor, ó Pai querido, orientou Pedro a escrever a eles, Senhor, que o sofrimento que eles estavam passando não era para se estranhar. É o sofrimento, ó Pai querido, por amor
do Senhor. É o sofrimento, ó Pai querido, que eles enfrentaram por amor de Ti. Aí eu também entendo, Senhor, que esse sofrimento enfrentado por esta senhora não tem outra proposta, não tem outro objetivo, Senhor, a não ser mostrar o seu tempo e o tempo do homem e o milagre do Senhor ser realizado. Pai, para uma família restaurada, para uma casa renovada, para uma família, Pai querido, cheia da Tua presença, para uma família cheia da Tua vontade, cheia da Tua graça, Senhor. Às vezes carece sofrimento, carece dificuldade, às vezes é necessário passar por situações que nós não queremos passar, mas que o Teu povo nesta noite, Senhor, possa sair daqui, meu Deus, com uma compreensão perfeita. Todo este sofrimento será revertido no milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo e dê vitória no nome de Jesus.